Então, pessoal, como a gente já viu aí a apresentação dos biomas aquáticos e também dos principais biomas terrestres, a gente vai começar a falar um pouco a respeito dos biomas brasileiros, aqueles principais, aqueles mais importantes, que mais são contemplados aí nas nossas provas, né? Vamos falar um pouquinho também sobre a biodiversidade, né? Já que a gente está trabalhando aí com biomas, né? O bioma, ele trabalha, né? O bioma é uma estrutura que é reconhecida pela sua biodiversidade, né? Então é interessante a gente lembrar, né, o que é biodiversidade. Então vamos comentar aí a respeito do que vem a ser biodiversidade. Denominamos biodiversidade a variedade de vida presente nos mais diversos ambientes, sendo composta por grande diversidade de espécies, as quais, por sua vez, apresentam-se altamente variadas, geneticamente e ecologicamente, isto é, diferentes comunidades bióticas que vivem em florestas, desertos, rios, oceanos e interagem entre si e também com o ambiente físico, né? Então, biodiversidade é tudo isso, é um patrimônio biológico, é um patrimônio genético. Se a gente encontra, por exemplo, um fóssil que retrata a vida, né, de um organismo que existiu em épocas remotas, esse fóssil ele também fará parte do que nós chamamos de biodiversidade, né? Então é importantíssimo a gente ter essa noção da importância da biodiversidade, né? Então vamos falar a respeito, beleza? Vamos lá. Então, no caso, é importantíssimo a gente ter uma ideia da diferença entre diversidade e também biodiversidade, né? Então vamos ver aí. Os termos diversidade e biodiversidade, geralmente eles são usados frequentemente como indicador do número de espécies que ocorrem em um determinado local. Por exemplo, pode-se dizer que o Brasil possui a maior diversidade de mamíferos do planeta, ou seja, possui mais espécies diferentes de mamíferos do que qualquer outro país. Então, muitas vezes a gente diz que diversidade está associada à quantidade de espécies diferentes. Quando, em verdade, em ecologia, o termo diversidade ele tem um significado um pouco mais complexo, é diferente. A diversidade de um local ela é determinada não somente pelo número de espécies que ocorrem no mesmo. Então, o número de espécies que ocorrem no local é o que nós chamamos de riqueza de espécies. Quando a gente tem o grupo de organismos de determinadas espécies que estão presentes em um local, a gente tem a composição de espécies desse local e a riqueza de espécies. Um ambiente ele pode ser mais rico que o outro. Quando a gente fala, existem ambientes que têm um maior número de espécies do que outro. Às vezes existem locais que têm uma menor riqueza de espécies, mas têm uma maior biodiversidade. Então nem sempre biodiversidade é sinônimo de quantidade de espécies diferentes. Mas também pelas abundâncias relativas. O que é a abundância? Se eu tenho, por exemplo, um ambiente que a riqueza de espécies é maior que outro, mas a abundância é muito baixa, muitas vezes esse ambiente que é mais rico ele pode ser menos biodiverso. Então, o que é essa abundância relativa? É o número de indivíduos de uma espécie em relação ao número total de indivíduos que ocorrem na área das espécies presentes no local. Por exemplo, se eu tenho 4 espécies presentes em um local, 4 espécies diferentes, e um organismo, uma das espécies, compõe 25% do total de espécies do local, então a abundância relativa dessa espécie é de 25%, né? Então vamos tentar entender isso aqui com um exemplo bem mais simples, né, para nos ajudar a entender isso um pouco melhor. Pessoal, então, olha essa figura aí das borboletas, né? Aqui a gente tem, vamos lá, vamos fazer as continhas, a gente tem aqui 4 áreas diferentes, temos a área A, a área B, a área C e a área D, certo? Cada uma delas com quantidades de indivíduos diferentes e também com, digamos, espécies diferentes, né? A área A, por exemplo, ela apresenta 3 espécies diferentes de borboletas, né? Observe aí o formato da asa, a coloração, se bem que está tudo em preto e branco, né? Mas dá para perceber que o desenho ele é diferente. Então temos na área A, nós temos aí 3 espécies diferentes de borboletas.
Na área B temos apenas uma única espécie. Na área C temos aí, deixe-me ver, 4 espécies diferentes. Observe que cada colunazinha nessa área D, formada por 3 borboletas, elas são 3 borboletas iguais, de baixo para cima, né? Na área C. Na área C, é isso que eu quis dizer. Então temos 4 espécies diferentes na área C. E na área D nós temos essa primeira borboleta bem próxima da letra D, é de uma espécie, né? Nós só temos uma dessa espécie. Nós temos aí a segunda borboleta da esquerda para a direita na área D, ela é de uma espécie diferente também, então nós já temos 2 espécies diferentes. A terceira borboleta da esquerda para a direita, a partir da letra D, é uma terceira espécie diferente, e a quarta e as demais compõem uma espécie só. Então vamos lá tentar entender o que está acontecendo aí, né? Essa figura ela mostra de forma bem simplificada a diversidade de mariposas. Eu falei borboletas, né? Na verdade são mariposas, né? Em 4 locais, e aí você observe que há apenas 4 espécies de mariposas na figura. Nós podemos ordenar estes locais pela riqueza de espécies. Quais são os locais mais ricos? São C e D, cada um com 4 espécies de mariposas, né? O local A vem em seguida com 3 espécies, e o local B é o que tem menor riqueza, porque ele só encontra aí apenas uma espécie. Mas qual deles é o mais biodiverso, né? Qual é a diferença, por exemplo, entre os locais C e D, já que ambos apresentam 4 espécies diferentes? E por que dizer que um é mais biodiverso do que o outro? Vamos lá. Embora ambos possuam o mesmo número de espécies, ou seja, a mesma riqueza, no local C todas as espécies possuem abundâncias semelhantes. Por exemplo, cada uma com 3 indivíduos, né? Contribuindo com 25% dos 12 indivíduos do local. Então a gente tem uma uniformidade maior, uma abundância mais elevada do que na área D. O que acontece no local D? Se liga aqui, ó. No local D, a gente tem uma espécie que é muito abundante, né, compondo aí a abundância de 9 indivíduos, que dá 75% do total de indivíduos do local, enquanto as outras 3 espécies são pouco abundantes, cada uma com apenas 8,3% do total de indivíduos. Então, nesse caso, né, a gente tem aí basicamente uma área menos diversa por causa dessa diferença de abundância. Portanto, fica bem claro que a riqueza, ou seja, o número de espécies de uma área, não descreve muito bem sua diversidade, já que as abundâncias relativas podem ser muito diferentes entre as áreas. Isso se aplica também à ideia de manejo de área, né? Se a gente tiver, por exemplo, supondo que numa situação problema que caia na prova, pode ser que na situação problema o cara coloque lá o aluno como um fiscal, um agente ambiental, uma pessoa que tem o poder de, por exemplo, destinar uma verba para a construção de uma área de preservação ambiental, de uma unidade de conservação, né? E aí, qual dessas áreas seria melhor para destinar essa verba? A área C ou a área D? Obviamente, a área C, quando você estabelece a área C como uma unidade de conservação da natureza, da biodiversidade, você está com uma uniformidade maior, uma abundância mais equilibrada. Mas na área D, se a gente destinar a verba, por exemplo, para construir uma unidade de conservação nessa área D, nós estaríamos, por exemplo, super protegendo uma espécie, né, essa aí que está mais abundante, em detrimento das outras. Mas assim, às vezes acontece, né, da gente ter aí as chamadas espécies bandeira, né, que são as espécies mais carismáticas. O panda, por exemplo, na China. Então, como você tem uma espécie que atrai muitos turistas, né, você tem uma espécie que é mais carismática, geralmente o pessoal acaba criando unidades de conservação para proteger aquela espécie. Por tabela, acaba que outras espécies que vivam naquela área também são preservadas, né? Mas tem alguns ecólogos que são um pouco mais radicais, que eles falam que quando você superprotege uma única espécie, que é mais abundante do que as outras, você está criando uma desigualdade, né, no tocante à conservação da biodiversidade, porque você está superprotegendo uma em relação às outras que ficam menos protegidas, né? Mas assim, né, hoje em dia,
os hábitats eles estão tão fragmentados que, por mais que a política de criação de unidades de conservação elas não atendam, digamos, ao ideal, que seria a maior uniformidade em termos de abundância, que pelo menos tenha, né, que pelo menos existam unidades de conservação da natureza, né, da biodiversidade. Então, por mais que eu não tenha como preservar, muitas vezes eu acabo super protegendo uma espécie, então pelo menos existe, né, unidade de conservação da natureza. Falando nisso, né, vamos dar uma analisada aqui, dar uma observada nessa questãozinha, né, que fala aí também sobre biodiversidade. Né? Vamos dar uma sacada nessa questão que já caiu no Enem. Vamos lá. Várias estratégias estão sendo consideradas para a recuperação da diversidade biológica de um ambiente degradado. Dentre elas, a criação de vertebrados em cativeiro. Com esse objetivo, a iniciativa mais adequada dentre as alternativas a seguir seria criar, vamos lá, letra A, machos de umas espécies e fêmeas de outras para possibilitar o acasalamento entre elas e o surgimento de novas espécies. Pô, isso é bem absurdo, né? Porque, na verdade, nós estaríamos aí favorecendo, basicamente, o surgimento de indivíduos híbridos, e muitos dos híbridos, eles nem sempre são férteis, né? Muitos dos híbridos, eles são organismos estéreis, né? Nem sempre a gente vai ter aí o híbrido fértil, mas sem contar que a gente não estaria conservando a biodiversidade, a gente estaria forçando a barra, tentando criar novas espécies, né? E se aquela espécie ela não foi exatamente aclimatizada naquele ambiente e posteriormente não conseguir se adaptar, né? Então é um risco, não é interessante que isso aconteça, né? Então vamos lá, vamos continuar. Com esse objetivo, para a iniciativa mais adequada dentre as alternativas a seguir seria criar, né? Vamos lá. Muitos indivíduos da espécie mais representativa, de forma a manter a identidade e a diversidade do ecossistema. Isso aí esbarra naquilo que eu falei há pouco, né? Você super proteger uma espécie que é mais representativa, a gente chama, por exemplo, de espécie bandeira, né? Então não seria tão interessante fazer esse processo. Letra C, seria criar muitos indivíduos de uma única espécie para garantir uma população geneticamente heterogênea e mais resistentes, né? Não necessariamente, porque se eu estou criando muitos indivíduos de uma única espécie, pode ser que eu crie uma praga, né? Uma espécie praga, digamos assim, não é tão interessante. Letra D, um número suficiente de indivíduos do maior número de espécies, né? Aí, aumentando a riqueza, evidentemente, que garanta a diversidade genética de cada uma dessas espécies. Perfeita a letra D, né? Letra E, vários indivíduos de poucas espécies, de modo a garantir para cada espécie uma população geneticamente homogênea. Gente, população geneticamente homogênea não é muito boa, né? Por quê? Porque geneticamente homogênea, se o ambiente ele varia muito bruscamente, isso aí pode provocar a dizimação, o extermínio de toda uma população, né? Então é mais fácil ocorrer sobrevivência entre aqueles indivíduos que têm uma variabilidade genética tipicamente maior, né? Então é mais interessante aí. Essa questãozinha aí, então, letra D, né? Letra D, a alternativa correta, ela... Cadê? Eu acredito que eu pulei aqui uma questão, mas não tem problema não. Vamos lá. A letra D, a alternativa correta, uma questão aí que 57%, né, dos alunos eles conseguiram, né, eles conseguiram fazer essa questão de forma acertada, né? Vamos lá. Então, letra D, a alternativa correta, né? Tá, eu acredito que eu passei um pouco os slides aí, mas não tem problema. Vamos à outra, né? A biodiversidade, aí essa questão ela trabalha mais a definição do que é biodiversidade, né? Essa aí que teve um número de acerto de 57%, é uma questão de nível mediano, né? Dificuldade média. A biodiversidade diz respeito tanto a genes, espécies, ecossistemas, como a funções e coloca problemas de gestão muito diferenciados. É carregada de normas de valor. Proteger a biodiversidade pode significar
Primeiro, a eliminação da ação humana, como é a proposta da ecologia radical, né? Eliminação da ação humana, o ser humano não interferir mais, não intervir no ambiente, é o que a gente chama de ecologia radical. Segundo, a proteção das populações cujos sistemas de produção e cultura repousam num dado ecossistema. Então, proteger mais aquelas populações cujos sistemas de produção e cultura são característicos daqueles determinados ambientes. Terceiro, a defesa dos interesses comerciais de firmas que utilizam a biodiversidade como matéria-prima para produzir mercadorias, porque queira quer não, muitas dessas mercadorias que a gente obtém, muitos dos bens de consumo, são oriundos de recursos naturais, né? Então, de acordo com o texto, no tratamento da questão da biodiversidade do planeta, olha aí uma questãozinha do Enem, né? Uma questão mais ética, envolvendo um pouco da ética e da biologia da conservação. Vamos lá. O principal desafio, letra A, o principal desafio é conhecer todos os problemas dos ecossistemas para conseguir protegê-los da ação humana. Não necessariamente, né? Conhecer os problemas dos ecossistemas. Nesse passeio que nós fizemos nessa aula de apresentação dos biomas terrestres e também dos biomas aquáticos, eu fiz questão de mostrar em cada um deles, cada exemplificação, eu também coloquei os principais impactos humanos, né? Os impactos que são causados nesses ambientes por ação humana, por ação antrópica. Então, não é o principal desafio conhecer os problemas, né? Para conseguir os proteger da ação humana, porque a gente sabe quais são os problemas, né? O problema está em uma política de soluções, né? Uma política melhor, legislação ambiental mais fiscalização mais rigorosa, uma legislação ambiental mais atuante e, digamos, uma legislação mais coerente. B. Os direitos e os interesses comerciais dos produtores devem ser defendidos, independentemente do equilíbrio ecológico. Jamais. O equilíbrio ecológico é justamente ele que mantém a disponibilidade de recursos para manter, por exemplo, o fornecimento de matéria-prima para produtos que são comercializados, né? Então, não é o interesse comercial que deveria estar acima do equilíbrio ecológico. Está errado, totalmente errado a letra B. Letra C. Deve-se valorizar o equilíbrio do meio ambiente, ignorando-se os conflitos gerados pelo uso da terra e seus recursos. Não, ignorar conflitos gerados pelo uso da terra e seus recursos não é interessante, porque dessa forma você estaria... não estaria valorizando o equilíbrio do meio ambiente a partir do momento que você ignora quem faz, né, o usufruto da terra, dos seus recursos e explora de uma forma desenfreada. Então, totalmente descabida essa letra C. Letra D. O enfoque ecológico é mais importante do que o social, pois as necessidades das populações não devem constituir preocupação para ninguém. Bem absurda também essa alternativa, né? As dinâmicas sociais elas perpassam pelo respeito à biodiversidade e utilizar os recursos naturais de forma ética, de forma sustentável, também é importante para a dinâmica, a manutenção das dinâmicas sociais. Então nós observamos aí que resta-nos, né, a letra E. Há diferentes visões em jogo, tanto as que só consideram aspectos ecológicos, quanto as que levam em conta aspectos sociais e econômicos. Portanto, essa aí é a mais coerente, né? A letra E. A letra E é a alternativa correta. Belezinha? Vamos lá, vamos continuar. Isso aqui seria a resposta da questão anterior, né? E essa aqui, dessa questão que eu acabei de fazer. 57% de aceitos, né? Considerando uma questão de nível mediano. Pessoal, nós já tivemos essa aula de problemas e soluções ambientais, onde eu vos apresentei os principais processos responsáveis pela perda da biodiversidade, né? A perda e fragmentação dos hábitats através de sua conversão direta em lavouras ou em construções, introdução de espécies exóticas invasoras. Fizemos muita questão, né? Muitas questões, cerca de 20 questões naquela aula de problemas e soluções ambientais. A gente vai fazer mais ou menos essa quantidade de questões aqui, eu já perdi a conta, mas vamos resolver questão também para a gente ficar afiadinho aí para nossa prova. A exploração excessiva de espécies de plantas e animais. Nós já tivemos meio que um aperitivo, né? Quando a gente falou sobre a apresentação dos biomas terrestres e aquáticos. Uso de híbridos e monoculturas na agroindústria e nos programas de reflorestamento, né? A quinta causa, o quinto processo responsável pela perda de biodiversidade é a contaminação do solo, água e atmosfera por poluentes. E o último, né, são as mudanças climáticas. Então, tudo isso tem interferência
sobre a perda de biodiversidade. Falando em biodiversidade, né, vamos voltar aqui para o nosso mapa mundi e analisar, por exemplo, os chamados países megadiversos, né, que possuem em conjunto mais de 2/3 da biodiversidade da Terra. Né? Então você vê aí a Austrália, né, com grande quantidade de espécies e também abundâncias relativas, né, o Brasil, aí, a China, a Colômbia. Então você vê que a maior parte desses países que são megadiversos, eles são países que se localizam nos trópicos, né, em áreas tropicais. E aí, né, isso volta para aquela questão de incidência, né, a inclinação do eixo de rotação da Terra mantém uma sazonalidade e, logicamente, uma dispersão, uma distribuição da radiação solar muito maior. O ângulo de incidência da radiação solar ele é muito maior na região próxima à linha do Equador, né? Lá no Trópico de Câncer, no Trópico de Capricórnio, nessa região a gente tem uma maior incidência de radiação solar, e é justamente por isso que aí você tem a concentração dos países mais biodiversos, né, do nosso planeta. E aí, isso aí é estudado, gente, dentro de uma perspectiva chamada perspectiva biogeográfica. Né? O que seria essa biogeografia? A biogeografia nada mais é que a ciência que procura explicar os padrões e as variações entre os indivíduos, as populações, as espécies e as comunidades por toda a Terra. Né? E essa biogeografia aí, ela se embasa não somente nos seres vivos, né? Como a gente vê o nome bio, mas também nos aspectos físicos do ambiente. É por isso que os fatores ambientais que já foram analisados, né? A gente já discutiu aí bastante a respeito desses fatores, os principais fatores climáticos, os padrões climáticos globais que têm uma relação com o surgimento, né, de comunidades no ambiente. Né? O clima é o grande determinante das formas de crescimento e da distribuição das plantas. Né? Fatores ambientais como o solo e seus nutrientes, o clima, o relevo, estão em constante interação e a vegetação é um reflexo, é um fruto dessa interação. Né? Esses fatores ambientais juntos, eles agregam um conceito muito importante dentro da ecologia chamado de biótopo. O que é um biótopo? Um biótopo é o menor ambiente natural, físico ou químico, no qual as comunidades encontram condições favoráveis à vida. Por exemplo, quando a gente olha para essa paisagem, né, retratando aqui a ideia de ecologia da paisagem, você vê somente rochas, água, a luz do sol, né, e o céu azul. Né? Em nenhum ponto aí a gente está conseguindo enxergar nenhum ser vivo. Então eu teria aí, em tese, tudo bem, eu sei que existem seres vivos, existem bactérias, existem, por exemplo, algas aí na água, mas não estão sendo mostradas aí. Nessa situação, o que a gente tem? A gente tem apenas um ambiente natural, físico e ou químico, que vai abrigar, né, possíveis comunidades que existirão aí. Então, quando eu mantenho o ambiente físico e químico, eu tenho aí basicamente um biótopo. Né, um biótopo. E assim, como é que os homens, né, os seres humanos, eles começaram a pensar nessa diversidade de ambientes? Eles começaram a perceber após fazerem suas viagens, né? O próprio Charles Darwin, o próprio Alfred Wallace, né? Quando ele, por exemplo, ele visitou o arquipélago malaio, ele começou a observar as ilhas e ele começou a perceber que algumas ilhas tinham determinados organismos que não existiam em outra ilha próxima, né? Então isso levou o cara, né, o Alfred Wallace, que foi um dos caras que contribuiu para a teoria da evolução por seleção natural, juntamente com Darwin, a pensar nas mudanças ambientais e nas condições propostas pelo ambiente para a manutenção da sobrevivência de determinadas espécies. Né? Então isso foi muito importante. No século passado, né, nos séculos passados, na verdade, muito antes do uso de satélites, os exploradores começaram a notar que grandes regiões da Terra possuíam vegetação semelhante, mesmo em continentes bem diferentes, e que as formações vegetais eram determinadas principalmente pelo clima, em especial temperatura e a pluviosidade, ou seja, o regime de chuvas. Começam então a aparecer classificações das grandes formações vegetais ou biomas da Terra. Né? Então, isso aí, os naturalistas, né, do passado, eles começavam a pensar que
algumas condições de clima elas eram semelhantes e geravam vegetações semelhantes em continentes diferentes, né, do planeta, o que era bem interessante discutir. A importância da geologia também no processo, né, foi muito grande. Aqui a gente tem, por exemplo, o período Permiano, né, cerca de 250 milhões de anos atrás, né, a maioria das massas terrestres estavam juntas num único continente gigante chamado de Pangeia. Né? E aí, por volta de 150 milhões de anos, a Pangeia, lá no período Cretáceo, né, já 100 milhões de anos atrás, a Pangeia tinha se separado, em duas massas de terra, a Laurásia e a Gondwana, né, separadas por um oceano chamado de Tétis. E aí, já no período do início terciário, né, há cerca de 60 milhões de anos atrás, por volta disso, a Antártida estava se movendo em direção ao Polo Sul e foi quase totalmente circundada por água. Né? Você já vê ali a formação da Austrália, por exemplo, né? A África se separando da América, e aí você tem, né, a formação dos continentes como eles são na atualidade. Né? E foi aí, né, que a gente começa a observar o surgimento dos grandes biomas terrestres. Né? Então vamos falar um pouquinho, né, a respeito do que vem a ser um bioma. Vamos lá. O que é um bioma? Um bioma é um tipo de ecossistema que difere dos demais na estrutura de sua vegetação predominante e nas adaptações dos organismos às condições de clima e solo. Né? Então é basicamente isso, né, que seria um conceito de bioma, né? Um tipo de ecossistema que difere dos demais na estrutura de sua vegetação, ou seja, a composição de espécies de plantas, né, vegetais, predominante e nas adaptações dos organismos às condições de clima e solo. Né? Lógico que isso aí, para os ecossistemas aquáticos, né, é mais difícil, né, a gente definir biomas aquáticos por meio da vegetação. Por quê? Porque a gente vê só a lâmina d'água, né, e nem sempre a gente percebe a formação de vegetação tão nítida em biomas aquáticos. Né? Muitas vezes a gente tem, na verdade, alguns biomas aquáticos apresentam como principal organismo produtor fotossintético cianobactérias ou algas do fitoplâncton, algas microscópicas unicelulares, então fica mais difícil. Né? Então, nesse caso, né, uma observação muito importante, o conceito de bioma ele deve ser modificado para os sistemas aquáticos. Por quê? Porque definir biomas aquáticos de acordo com a vegetação seria impossível, porque os produtores em muitos sistemas aquáticos são algas unicelulares que não formam uma espécie de vegetação, digamos assim, com estrutura característica. Né? E aí o resultado disso é classificar os sistemas aquáticos, né, principalmente por características físicas, como é o caso da salinidade, o movimento da água e a profundidade, conforme fizemos na primeira parte, né, dessa aula aí. Outra definição interessante é o que nós chamamos de biócoros, né, ou biocoros. Os biocoros ou biócoros são os menores ambientes que formam cada biociclo, e aí um conceito leva a outro. Né? Já eu explico para vocês o que vem a ser biociclo. Né? Então, biócoros são os menores ambientes que formam cada biociclo. Por exemplo, no biociclo terrestre, né, nós temos aí alguns biócoros, que são, na verdade, aqueles... eu comecei a trabalhar com essa aula de biomas, na verdade, apresentando os principais biomas terrestres, só que aqueles biomas terrestres que eu apresentei a vocês, eles, na verdade, eles são muito característicos em vários pontos do planeta, a gente encontra. Então, na verdade, eles são biócoros, né? Biócoros. No biociclo terrestre, por exemplo, existem os biócoros floresta, campo e deserto. A gente pode ter um campo temperado, uma pradaria, né? um pampa. A gente pode ter, por exemplo, vários tipos de floresta, né? Floresta latifoliada temperada, floresta tropical, floresta de coníferas, né? Então, vários tipos de floresta a gente pode ter. Então, floresta é uma terminologia mais abrangente, né, que é um biócoro, para definir, digamos, um tipo de bioma que se repete, né, de forma semelhante em outras partes do planeta. Né? É como se a gente tivesse, por exemplo, a savana. Tem um bioma que é parecido com a savana, né, que é o cerrado brasileiro, por exemplo. Então, você teria a savana, mas como um biócoro do que propriamente um bioma. Né? Mas na maioria
Na literatura ecológica especializada é biócolo mesmo, né? Mas a maioria dos autores trata isso como bioma, né? E é conveniente a gente falar disso, né? Porque, na verdade, na prova do Enem, possivelmente cairá como bioma, beleza? Até hoje já caiu como bioma. Então, olha aí o biócolo floresta, o biócolo campo, né? E o biócolo deserto aí como exemplos, beleza? Bom, e aí eu falei sobre biócolo, né? Os menores ambientes que formam cada biociclo. Renato, o que vem a ser um biociclo, né? Gente, um biociclo, os biociclos são os menores ambientes que compõem a biosfera, né? Que a biosfera, para quem não lembra, é o conjunto, né? A biosfera ou ecosfera é a totalidade de ambientes em que existe vida na terra, na água, no ar, juntamente com todos os seres vivos que habitam esses ambientes, relacionando-se também com o ambiente físico, né, para manter um sistema de estado contínuo de interações entre as comunidades, logicamente sustentando a vida de um modo permanente, né? Então a biosfera toda, em resumo, a gente poderia dizer que a biosfera é a parte do planeta biologicamente habitada e quando esses seres vivos interagem também com a parte física do ambiente, né? Isso é o que a gente chama de biosfera. Então vamos lá, o que é biociclo? Vamos voltar, né? Vamos continuar. Biociclos são os menores ambientes que compõem a biosfera. E aí a gente tem aqui, ó, 3 exemplos de biociclos, né? Temos o biociclo terrestre, conhecido também como epinociclo. Temos o biociclo de água doce, conhecido como liminociclo. E temos o biociclo marinho, ou talassociclo, né? Que inclusive já foram estudados, né? Já foram estudados aí quando eu apresentei a vocês os biomas, os principais biomas terrestres e também os principais biomas aquáticos, né? Vamos lá. Então, biosfera ou ecosfera, como eu já disse, né, é a totalidade de ambientes em que existe vida, na terra, na água e no ar, juntamente com todos os seres vivos que habitam esses ambientes, relacionando-se com o ambiente físico. Então, a junção, se eu pegar todos os ecossistemas da Terra, lembrando, ó, uma coisa leva a outra. O que é ecossistema? O ecossistema corresponde à interação entre os fatores bióticos, que são os seres vivos, e os fatores abióticos, que são os componentes físicos e químicos de cada ambiente. Então, se eu tenho a junção entre o que é vivo e o que não é vivo, eu tenho aí um sistema ecológico ou simplesmente um ecossistema. A partir do momento, né, que esse ecossistema, esses ecossistemas em conjunto, eles estão presentes compondo todo um planeta, aí eu tenho o que nós chamamos de biosfera desse planeta, né? Então temos aí a biosfera ou ecosfera, beleza? Então, vamos meio que dar um prosseguimento aqui na nossa análise, começando aí com o biótopo, né? O menor ambiente natural, físico ou químico capaz de abrigar uma comunidade viva. Os biótopos, né, organizados e repletos de organismos vivos, compondo vegetação característica, eles vão formar o quê? Biomas. Né? Os biomas, por sua vez, eles vão compor os biópolos. Né? Quando a gente junta, agrega determinados tipos de biomas que são muito semelhantes, por exemplo, pegar vários tipos de florestas diferentes e agrupar num biópolo floresta, por exemplo. Né? O biópolo floresta ele vai formar o quê? O biociclo terrestre, por exemplo, né? É o epinociclo, né, como a gente falou. E o conjunto desses biociclos, né, agregados, eles vão formar o quê? Toda a biosfera. Seja um biociclo terrestre, um biociclo marinho ou de água doce. Beleza? Então, a partir daí, né, nós temos uma análise geral para entrarmos aí nos chamados biomas brasileiros. Né? Então, vamos começar a ver agora, depois dessa análise, os biomas brasileiros. Vamos lá. Os principais biomas brasileiros começaremos a ver a partir de agora.